Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula sobre o eixo produção de texto. Então, vamos lá. Retomando um pouco, né, que a gente viu no vídeo passado, né, no vídeo anterior, né, vimos que a produção de texto é uma prática interativa entre autor e seu interlocutor. E esse processo é mediado pelo texto. Vimos também que a prática da produção de texto ela não acontece apenas através da escrita, mas a produção de texto é uma prática que ela pode acontecer através da escrita, através da fala, oralidade, e também através da imagem. Então, quando a gente trabalha com a produção de texto no contexto escolar, a gente não trabalha somente com a produção de textos escritos. A gente trabalha com a produção de textos escritos, a produção de textos orais e a produção de textos multimodais ou multissemióticos. Durante muito tempo, a prática da produção de texto nas escolas ela esteve limitada apenas à escrita. Ou seja, trabalhava-se apenas a produção de texto escrito. Hoje, com todas as orientações que vieram através dos PCNs, através da BNCC, então hoje a gente trabalha a produção de textos escritos, orais e multimodais. Tá? Essa produção de texto ela acontece na sociedade através de gêneros, ou seja, todos os textos eles se materializam na sociedade através de textos. Por exemplo, esse texto que eu estou remetendo a vocês é um texto construído com a modalidade oral da linguagem, ou seja, é um texto oral. É um texto oral que está se materializando na sociedade através do gênero aula. Tá? Quando a gente fala de textos, né, geralmente existem algumas dúvidas. Né? Os alunos sempre perguntam, gêneros do discurso ou gêneros textuais? Por que essas duas nomenclaturas diferentes? Tá? Quando a gente trabalha com gêneros, tá? Existem algumas perspectivas teóricas que podem subsidiar esse trabalho, tá? A primeira perspectiva é a perspectiva bakhtiniana, que é a base para todas as outras perspectivas, tá? Até mesmo autores que são vinculados a outras correntes da linguística, como, por exemplo, a linguística de texto, tá? Autores que são vinculados à linguística de texto, Marcuse, Ingredori Kohl, Wanda Maria Elias, Leonor Lopes Faveiro, Ângela Paiva Dionísio, entre outros, tá? Mas que fazem parte da linguística de texto quando eles publicam trabalhos, né? Publicavam trabalhos ou publicam artigos científicos, capítulos de livros, discutindo, tratando sobre os gêneros, eles recorriam à perspectiva bakhtiniana. Então, a perspectiva bakhtiniana é a base para todas as outras correntes da linguística que trabalham com gêneros. E o que é que Bakhtin dizia? Tá? Bakhtin vai dizer que as práticas comunicativas que acontecem no dia a dia, nos diferentes espaços da sociedade, acontecem através de gêneros. Tá? E esses gêneros são compostos, são formados por diversos enunciados. Implícitos a esses enunciados, ou seja, subjacentes a esses enunciados, por baixo desses enunciados, estão alguns elementos, ou seja, quem produziu aquele gênero? Quem é o autor? Qual é o seu papel na sociedade? Quais são as relações de poder que fazem parte, quais as relações de poder das quais esse sujeito que produziu aquele enunciado faz parte, tá? Quem é o seu interlocutor, o seu coenunciador,
o seu destinatário? Qual é o seu papel na sociedade? Quais são as relações de poder em que esse leitor, esse coenunciador, esse interlocutor, ou seja, a pessoa a quem o enunciado é direcionado, está inserido? Quais são as relações? Tá? Qual o momento da produção daquele enunciado? Tá? Quais são as condições externas, históricas, sociais, que influíram na produção daquele enunciado? Qual o local de publicação? Tá? Todos esses elementos que Bakhtin menciona, que estão implícitos, subjacentes aos enunciados que compõem o gênero, é o que Bakhtin vai chamar de discurso. Então, com base na perspectiva bakhtiniana, os gêneros são chamados de gêneros do discurso ou gêneros discursivos. Então, perdão. Então, quando vocês lerem um trabalho e lerem essa nomenclatura, gêneros do discurso ou gêneros discursivos, isso quer dizer que aquele trabalho, ele está se baseando, ele está se amparando na perspectiva bakhtiniana, ou seja, na perspectiva discursiva da linguagem. Existe ainda uma segunda teoria que vai subsidiar os trabalhos com gêneros. É a perspectiva da linguística de texto, tá? É a perspectiva que é representada por Marcuse, Ingrid Doricó, Wanda Maria Elias, Leonor Lopes Faveiro, Ângela Paiva Dionísio, entre outros, tá? E o que é que a linguística de texto ela vai dizer? A linguística de texto ela vai dizer que o texto ele tem esse papel de viabilizar a prática interativa e comunicativa entre um autor, ou seja, produtor do texto, e o seu interlocutor, ou seja, o leitor. É basicamente o que nós estamos fazendo aqui, tá? Neste exato momento, eu sou o produtor do texto, ou seja, o autor de um texto oral. Vocês são meus interlocutores, ou seja, vocês estão recebendo esse meu texto oral. E o texto está aqui, entre nós, viabilizando essa prática comunicativa e essa prática interativa. A linguística de texto também vai dizer que essa prática comunicativa, tá? Ou seja, todo texto ele vai se materializar na sociedade através de um gênero. É o que está acontecendo aqui agora. Eu estou produzindo um texto oral, destinando a vocês, que são meus interlocutores. E esse gênero, ele está se materializando na sociedade através de um gênero, que é o gênero aula. Então, com base na linguística de texto, tá? Perdão. Com base na linguística de texto, os gêneros são chamados de gêneros textuais. Então, quando vocês lerem um trabalho, um artigo científico, um capítulo de livro, que utilizar essa nomenclatura gêneros textuais, isso quer dizer que esse trabalho ele está se baseando na perspectiva da linguística de texto. Essas duas perspectivas, a perspectiva bakhtiniana e a perspectiva da linguística de texto, essas perspectivas, elas são contrárias? Elas são opostas? Não, pelo contrário, tá? Elas podem ser complementares. Inclusive, vários trabalhos hoje, né? Artigos científicos, capítulos de livros, dissertações de mestrados, se baseiam nessas duas perspectivas. É bastante comum vocês lerem trabalhos que vão utilizar gêneros do discurso / textuais. Isso quer dizer, tá, que esse trabalho ele está se baseando, ele está se amparando nas duas perspectivas teóricas, a perspectiva bakhtiniana e a perspectiva da linguística de texto. Existe ainda uma terceira perspectiva,
que é a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, que é a perspectiva da Escola Linguística de Genebra, né? Que é representada por Chinoli e Dawes, Michel Noverhage, tá? São os autores da famosa sequência didática, né? São autores que lá nos anos 90 elaboraram uma sequência didática, né, voltada à produção de gêneros escritos e orais. E hoje ela é muito utilizada também para o trabalho com gêneros multimodais, tá? E o que é que o interacionismo sociodiscursivo diz? Eles dizem que as práticas de linguagem que acontecem na sociedade acontecem através dos gêneros. Porém, esse processo de adaptação dos sujeitos aos gêneros, eles não acontecem do nada. Não acontece do nada, tá? Ou seja, para que o sujeito ele consiga lidar com os gêneros nas práticas de linguagem que acontecem na sociedade, é necessário que, antes disso, ele tenha acesso a uma situação didática previamente planejada. Onde, Silvio? Dentro da escola. Então, os alunos vão para a escola para ter acesso a situações didáticas previamente planejadas, com as quais eles tenham contato com os gêneros dentro da escola, para que quando esses alunos saírem para fora da escola, eles consigam lidar com os gêneros nas práticas de linguagem que acontecem na sociedade. É justamente o que nós, professores de língua portuguesa, fazemos hoje. E também os professores dos anos iniciais, quando trabalham com a língua portuguesa, não é isso? É justamente o que a gente faz. Nós elaboramos situações didáticas de leitura, situações didáticas de produção de texto escrito, oral ou multimodal, para que os alunos tenham contato com esses gêneros, se familiarizem com as características desse gênero, com as condições de produção desse gênero, para que eles consigam utilizar esses gêneros quando eles saírem para fora da escola. E que, consequentemente, esse aluno ele consiga participar da sociedade da qual ele faz parte. Então, essa perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, né, que são os autores da Escola Linguística de Genebra, tem justamente esse propósito, né? É uma escola, é uma corrente voltada à perspectiva do ensino, né? Ela está preocupada com questões voltadas ao ensino, tá? Mas que esse aluno, ele dentro da escola, ele tenha contato com os gêneros, para que ele se familiarize com os gêneros através de situações didáticas previamente planejadas pelo docente, para que quando ele sair para fora da escola, ele consiga lidar com esses gêneros nas práticas de linguagem. Vamos continuar. Então, vamos lá. Eu vou dar uma pausa no vídeo, que ele já está em 14 minutos. Em 15 minutos ele para e vamos continuar no próximo vídeo, que é a última parte da aula.